dia se debruçar os seus corações e suas mentes para verificar se seria justo uma mulher que carrega no seu ventre a tragédia de ter um feto anencéfalo e que corre o risco de ser criminalizada e jogada num banco do tribunal do júri para ser julgada pelo delito de aborto. Quando é que se poderia imaginar que uma Corte Suprema de um país fosse se dedicar, principalmente no Brasil, a enfrentar a questão da legitimidade da união de pessoas que não são doentes, não fizeram opção, mas têm um traço da personalidade que nasceu com elas, que é a união homoafetiva. Então, a Constituição Federal de 1988, ela cumpre a promessa que fez com o ideário da nação, de criar uma sociedade justa, uma sociedade solidária, uma sociedade com a erradicação de toda e qualquer forma de desigualdade, fundada em princípios magnânimos da dignidade da pessoa humana, da cidadania, da soberania do povo, e tudo isso transformado numa Constituição que tem plena efetividade e aplicada imediatamente aos casos concretos. Imaginem os senhores, pela nossa experiência, eu fui criado numa cultura constitucional que a matéria sequer era tão relevante assim que merecesse mais do que um período ou 2 períodos no sistema do crédito ou 1 ano no sistema seriado. Quem é que poderia imaginar que nós pudéssemos invocar um artigo da Constituição para figurar como causa de pedir de uma ação? A Constituição era um ideário político, uma carta programática. Ela prometia coisas, prometia direitos, prometia garantias, mas, na verdade, as constituições até hoje gozaram de algo nocivo, de algo maléfico, que se poderia categorizar como insinceridade constitucional. Todas as promessas constitucionais, elas seduziam conquanto letra morta no papel, mas nunca eram realizáveis. E a Constituição brasileira de 1988, que hoje comemoramos esse jubileu de prata, ela cria um Estado democrático de direito. Isto não é uma divagação acadêmica. O Estado democrático é um Estado voltado para o povo. Todos os poderes são exercidos em nome do povo e para o povo. E não imaginem que isso seja uma frase de encerramento ou uma expressão meramente sedutora. Quando a Constituição estabelece que o Estado brasileiro é um Estado democrático, significa dizer que a palavra que deve prevalecer é a palavra do povo. E não é por outra razão que o judiciário, diante da Constituição, tem que ter uma postura minimalista. Porque a casa do povo é o parlamento. As leis que saem da casa do povo têm presunção de legitimidade e de constitucionalidade, até que sejam declaradas inconstitucionais, porque o Brasil é um Estado democrático. É um Estado cuja vontade constitucional é, em primeiro lugar, a vontade do povo. Mais adiante, eu vou procurar abordar até que ponto uma vontade popular pode influir numa decisão judicial. Mas, ideologicamente e no âmbito prático, há de prevalecer a vontade do povo. E é por isso que o Supremo Tribunal Federal tem uma posição de deferência em relação ao Poder Legislativo. A postura do Supremo Tribunal Federal sempre é uma postura de contenção judicial antes de declarar uma norma inconstitucional.
porque aquilo foi uma opção política do parlamento e, a fortiori, uma opção política do povo. E aí, então, a jornalista me perguntou, mas por que às vezes o Supremo Tribunal Federal interfere em tantas questões? É simples, porque a casa do povo precisa da simpatia do povo. E ela não quer pagar o custo social e o custo político da antipatia. Então por que o parlamento vai votar uma lei que permite união afetiva se há um desacordo moral na sociedade? Não é melhor empurrar, transferir a instância para o judiciário? É claro, porque o judiciário não foi eleito, não tem compromisso com eleitores, tem independência e tem que ter coragem, porque num país onde os juízes temem, as decisões judiciais valem tanto quanto esses homens. Então é preciso ter independência, coragem e, acima de tudo, ousadia. Por outro lado, a Constituição cria um Estado de direito, um Estado que todos devem se submeter à juridicidade, à legalidade, no direito, no nosso direito da gente, no direito privado, nós podemos fazer tudo que não seja proibido pela lei. No direito público, o administrador só pode fazer aquilo que é permitido pela lei. Então, o Estado de Direito significa dizer que prevalece sempre a legalidade e ninguém pode fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Por outro lado, o poder público, ele é limitado pela Constituição em face dos direitos fundamentais. Ninguém pode ser preso assim, ao bel prazer do poder público. O poder público não pode interditar um estabelecimento se oferecer uma oportunidade, conforme previsto na Constituição,